Hoje é dia de depoimento e quem vai dar o depoimento pra gente é a Ana Lu, do canal Ana Lu Oliveira. Então, esse depoimento de hoje tá recheado de dica pra vocês. Fiquem aí. E aí, como é que estamos? Pra quem não me conhece, eu sou o Tainá Burguês, esse aqui é o Universidade, o canal dos universitários. A Ana Lu Oliveira vai te dar muita dica aqui, ela é uma brasileira, tá? Que tá lá nos Estados Unidos, então vai trazer umas dicas muito boas aqui. Dicas que eu queria ter ouvido no tempo que eu tava na universidade. Se tu tá chegando agora, quer ficar por dentro de depoimentos como esses, várias dicas aqui que a gente traz, te inscreve no canal para não ficar por fora dessas dicas aí, tá bom? E curte o vídeo para apoiar o projeto. Eu vou dividir esse vídeo aqui em dois, tá? Que nem eu fiz da outra vez, para não ficar muito extenso. Então vocês vão ficar nesse vídeo com o depoimento completo dela e no próximo eu trago os comentários. Então, bora pro vídeo. Olá, pessoal. Tô muito feliz com o convite do Tainá para poder falar um pouquinho mais sobre... Um pouquinho mais não, né? Me apresentar para vocês que não me conhecem aqui. Falar um pouquinho da minha história, de como eu tenho uma relação com os estudos. Então, eu sou Ana Luísa, eu tenho 25 anos, mas o pessoal me chama geralmente de Ana Lu, que é o nome também que eu uso nas minhas redes sociais. E eu trabalho num banco no Brasil, porque agora eu tô fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, em Orlando, só que a gente tá morando em Miami. E a minha relação com os estudos principalmente o estudo de inglês, né, que é o que eu tô estudando agora, desde muito tempo. Desde quando eu era bem pequena, eu tive contato na escola com o inglês, mas sempre foi aquele contato de obrigação. Eu estudava inglês porque eu tinha que estudar, tinha a matéria da escola, e nunca foi aquela questão de amor. Eu amo estudar inglês, eu estudava inglês como um hobby, como tem muita gente que tem, né, essa relação com o inglês. Pra mim nunca foi. E aí, quando eu comecei a ficar mais adulta, a entrar no mercado de trabalho mesmo, eu entendi o quanto é fundamental você saber uma outra língua, principalmente o inglês, que é uma das línguas principais mesmo. E aí eu vi como o inglês faz falta, tanto no currículo quanto para você ter liberdade de falar, de se comunicar, de buscar conhecimento também. Tem muito conhecimento que você só consegue ter acesso mesmo em inglês. Então o inglês te abre uma porta assim imensa. É muito bom você saber se comunicar e saber ler inglês. E aí, até anotei aqui para não perder, já tá me dando branco. A gente sempre veio para os Estados Unidos, eu e meu namorado sempre viemos para os Estados Unidos a turismo. A gente veio... Geralmente era Orlando, geralmente não, sempre foi Orlando, Miami, que é essa região mais turística, mas a gente sempre gostou muito da cultura daqui. Por mais que não seja uma cultura diferente de outros países, diferente de outras cidades dos Estados Unidos, que tem uma cultura bem americana mesmo. Orlando já é uma cidade mais turística, que tem mais latino e tudo, mas mesmo assim a gente decidiu escolher aqui para poder estudar inglês, por mais que não seja, sinceramente falando, o melhor lugar. Porque aqui você não vai ter contato 24 horas com o inglês. Tem muita gente, tem muito latino, né, como eu falei, muita gente que fala espanhol, então quando você começa a falar inglês ali, eles entendem que você não é americano, eles já começam a falar espanhol com você, então se você não forçar para que eles falem inglês, você não vai praticar, porque aprender língua a gente tem que entender que é o contato diário, você saber falar as suas coisas do dia a dia, é você conversar com nativo, você conversar com alguém que fala inglês. Se você focar somente nas aulas, é claro que você vai aprender, mas o seu desenvolvimento não vai ser tão rápido e nem tão eficaz. E é isso, mesmo assim a gente decidiu vir pra cá porque era uma cidade que a gente já conhecia e a gente achou que seria, para começo assim, mudar de país, seria bom a gente ir pra um lugar que a gente já tinha ido antes. E de onde surgiu a ideia de vir pra cá? Como eu falei, a gente já veio aqui, né, algumas vezes, e foi basicamente surgiu dessa ideia, a gente poder ter uma nova experiência, não que a gente precise ir para outro país para aprender inglês, não é isso,
mas a gente queria ter uma experiência nova. E aí a gente foi juntando essa vontade com planejamento, com entender como é que a gente poderia vir, o que a gente teria que fazer, teria que tirar visto, qual visto ia tirar, qual a melhor opção pra gente. E isso a gente pesquisou bastante para poder tomar essa decisão. E aí tiramos o visto em março de 2020, no ano passado, que foi exatamente no momento da pandemia, que depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E foi isso. Como tudo foi acontecendo, foi dessa forma. A gente tava com essa vontade de vir pra cá. E aí a questão do planejamento entra muito forte, porque você precisa entender quais são as opções legais para você estudar em outro país. Tem vários outros países que recebem estudantes, não só aqui. E a gente foi pesquisar, porque era o país que a gente queria estudar. Então, até um conselho para quem tem essa vontade de poder estudar fora, não só inglês, como fazer uma faculdade, um bacharelado, né, que fala, doutorado. Você precisa saber qual país você se identifica e qual país você quer estudar, é o primeiro passo. E depois disso você estuda quais são as regras daquele país. E foi isso que a gente fez. E aí a gente estudou que o primeiro passo para tirar o visto seria escolher a escola tem que te aceitar, você manda a documentação, marca a entrevista no consulado, eles te passam os valores, inclusive, vou até fazer como fala? Um merchan aqui do meu canal. No meu canal eu fiz um vídeo explicando sobre isso, falando um pouquinho, respondendo umas perguntas que fizeram no meu Instagram sobre como tirar o visto de estudante, como é o visto de estudante aqui. E é isso, a escola te autoriza, né, te aceita, e aí ela pede também uma comprovação, você precisa comprovar um valor específico. E nós fizemos tudo isso. E aí, ok, com visto pronto, veio a questão da pandemia, e a gente ficou muito na dúvida, porque a gente achou que em 3 meses tudo ia estar resolvido, mas ninguém sabia, estava tudo muito incerto. E foi exatamente nesse momento que entra uma outra questão que eu queria falar com vocês sobre ansiedade, sobre saúde mental. Porque eu acho que não só comigo, como com muitas outras pessoas, aconteceu de você ficar muito sem esperança, sem você saber como vai ser o dia de amanhã. Muita gente perdeu o emprego, muita gente deixou de aplicar, enfim, o seu planejamento de vida foi interrompido pela situação que se encontra o mundo, né, atualmente. E isso me deixou muito ansiosa. Eu já era muito ansiosa. Ansiosa, assim, não ao ponto extremo, mas ao ponto de sentir alguns sintomas, por exemplo, de acelerar o coração, de ficar com aqueles sentimentos ruins, de achar que não é capaz, e aquilo tomou conta de mim. E aí, através disso, através dessa situação também, porque eu tava sem receber salário, porque eu tirei uma licença do meu emprego para poder vir, e o tempo passando, eu tenho prazo dessa licença, e foi me dando uma sensação de, meu Deus, o que eu faço? Eu volto pro trabalho e deixo todo o meu planejamento, jogo fora todo o planejamento que eu fiz. O que eu devo fazer? E aí, nesse momento, eu pensei em fazer conteúdos para a internet, que é gravar vídeos de um assunto que eu gosto muito, que é a questão de maquiagem. No princípio foi maquiagem, depois comecei a dar dicas de moda também, tudo relacionado à beleza. E isso foi me dando foi como uma terapia pra mim, foi me acalmando. E eu vi que aquilo podia ser até uma forma de trabalho, uma forma de, não só um hobby, sabe, algo realmente sério. E eu venho já há algum tempo tentando trilhar esse caminho, que eu sei que é um caminho que me faz muito bem. Então, um dos recados que eu quero passar pra vocês também é essa questão da gente saber o que faz bem pra gente. Às vezes a gente quer seguir por um caminho que é o caminho que todo mundo faz, é o caminho que vai me dar um retorno financeiro, mas a gente acaba deixando de fazer o que a gente realmente gosta. Isso entra até numa questão, por exemplo, de você escolher um curso pra fazer, uma faculdade pra fazer. Às vezes a gente vai na faculdade que meu pai fez, que a minha mãe fez, o que eles querem que a gente faça, e não funciona assim, porque cada um tem sonhos individuais, tem personalidades individuais,
E isso conta muito na hora de você poder escolher algo que você realmente vai gostar de fazer. E essa questão de moda, beleza, sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre gostei muito. Desde quando eu era pequena, eu pegava as roupas da minha mãe, colocava. Isso pra mim não era, como fala, era uma brincadeira. Eu lidava isso como uma brincadeira mesmo. E voltando na pergunta sobre como é que tá sendo o aprendizado de inglês aqui. É muito diferente, porque você tem contato com o nativo. As explicações são feitas todas em inglês. Então vamos supor que você esteja aprendendo ali na aula, na sua escola, quando você aprendia ciências, por exemplo, o professor explicava em português, você entendia. Aqui não, ele explica tudo em inglês, ele não fala nenhum A em português. Então você é obrigado mesmo a aprender a língua, a se forçar para entender, a se forçar para falar, porque ele não vai te entender se você falar português, ele não te entende. E isso é muito bom, porque realmente faz você estudar de verdade. E eles fazem um nivelamento antes, então você não entra de paraquedas na turma, porque eu sei que tem gente que não tem noção nenhuma de inglês, eu também não tinha noção nenhuma de inglês. E eles fazem um nivelamento para que você não entre ali sem ter noção do que o professor tá falando, não é assim. Continuando o assunto dos vídeos, a questão da timidez também era algo que me incomodava muito. Eu sempre fui muito, muito tímida. Eu lembro que na época de escola, que a gente ia apresentar trabalho, eu sempre escolhia fazer tudo. Escolhia fazer toda a teoria do trabalho, escolhia fazer cartaz na época. Nem sei se hoje em dia o pessoal faz isso, mas na época tinha cartaz. E você tinha que fazer tudo. Eu preferia fazer tudo isso, menos ir pra frente, apresentar. Isso pra mim era um martírio, eu me sentia a pior pessoa do mundo. A mão começava a suar, me dava branco, eu gaguejava. E essa questão de fazer vídeo também me ajudou muito em relação a isso, porque quando você começa a produzir conteúdo, é só você e a câmera. Tem gente que tem dificuldade. Eu nunca tive dificuldade em falar pra câmera, porque eu sempre preferi que ninguém tivesse em volta, assim, né? Lógico que isso vai mudando, é um processo. Mas eu preferia fazer sozinha, gravar sozinha, eu me sentia mais confortável, me sinto mais confortável ainda, assim. E... o que eu tava falando mesmo? Da timidez. E isso é uma dica até pra vocês que têm vontade de fazer algum conteúdo pra internet, que hoje em dia a internet as redes sociais, principalmente Instagram, YouTube, ele tá presente em todos os momentos da nossa vida, assim. Então, mesmo que você tenha... seja um criador de conteúdo, seja uma empresa, você precisa estar presente ali na internet e fazer vídeo, aparecer, além de humanizar a sua marca ou fazer que os seus conteúdos sejam mais relevantes para as pessoas também. Isso demanda você tirar aquele medo, aquela timidez, para você conseguir fluir. Então, uma dica é você começar a fazer os vídeos sozinho. Faz sem ninguém do lado, faz ali uns tópicozinhos igual eu fiz aqui. Faz os tópicos pra te dar mais segurança e só vai. Porque eu lembro, a primeira vez que eu fiz o vídeo, eu fiquei muito nervosa. Eu falei, meu Deus, eu vou me expor desse jeito, que vergonha. O que vão falar de mim? A gente tem muito medo do julgamento, do que as pessoas vão falar. E depois que eu publiquei o vídeo, quando é algo realmente genuíno que você faz pra ajudar as pessoas, é diferente. As pessoas entendem que aquilo... pelo menos não chegou nenhum deboche pra mim. Assim, nunca falaram nada, assim, dos meus vídeos, né? Do que eu faço na internet. Mas, enfim, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que quando você faz algo realmente pra ajudar as pessoas, se expõe com o intuito de ajudar, é diferente. As pessoas entendem de outra forma. E é isso, espero que vocês tenham... conhecido um pouquinho mais de mim, entendido o que eu falei. E eu fico muito feliz com o convite do Tainan. Eu acho essa iniciativa de você fazer conteúdos com o intuito de ajudar, de compartilhar informações, é incrível. Eu acho que esse é o futuro da comunicação. E é isso, espero que tenha agregado de alguma forma para vocês, que tenha inspirado, motivado e vocês tenham conhecido um pouco da minha história. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Bye, bye.
A Ana Lu é incrível, né, gente? É um amor de pessoa, assim, nos tratou super bem todo o tempo. Super prestativa, nos trouxe aqui, compartilhou com a gente essas dicas maravilhosas. Então, vão lá conhecer o canal dela, tá? Vou deixar os links aqui na descrição pro vídeo que a gente encontrou ela, que a gente conheceu ela, pro canal dela, tá? Então acompanhem lá. E agora no próximo vídeo eu trago aqui os comentários mais detalhadamente. Unir todas as diversidades de opiniões num só canal para dialogar é coisa de sonhador, né? Ou se é. Mas nós não estamos sozinhos, hein? Então vem ser um sonhador também. Respeita a tua opinião e não te cala. Dialoga.